Você já percebeu que em alguns relacionamentos a pessoa não está reagindo apenas ao presente? Ela recebe uma crítica pequena e sente como se fosse rejeição. O parceiro demora a responder e ela sente abandono. Alguém discorda dela e ela já entra em defesa, se cala ou explode. Às vezes, o que aparece na vida adulta começou muito antes na forma como aprendemos sobre amor, limite, erro, obediência, autonomia e cuidado. Hoje eu vou falar sobre os 4 estilos parentais. De forma bem resumida, os estilos parentais são a maneira como fomos criados e para quem tem filhos também a maneira como estamos criando. Eles descrevem o conjunto de atitudes, limites, demonstrações de afeto e formas de lidar com o comportamento das crianças. Compreender isso ajuda tanto a entender a nossa própria história quanto a refletir sobre as escolhas que fazemos na educação dos nossos filhos. Já começo com um cuidado importante. Este vídeo não é para culpar pais, nem para transformar filhos em juízes da própria família. Parentalidade envolve amor, culpa, cansaço, história pessoal, condições de vida, cultura, rede de apoio e muitas vezes falta de orientação. Pais também foram filhos, seus avós tiveram uma educação, seus pais tiveram outra e talvez você esteja tentando construir uma forma diferente de cuidar. Isso se chama transgeracionalidade. Padrões, crenças, valores e formas de lidar com emoções podem atravessar gerações. A boa notícia é que o que foi aprendido também pode ser revisto. Antes de falar dos estilos, precisamos lembrar que ninguém nasce como uma folha em branco. Toda criança nasce com um temperamento. Algumas são mais sensíveis, intensas, cautelosas, agitadas, persistentes ou adaptáveis. Existe uma bagagem biológica e genética, mas isso não é destino. Ao longo da infância e da adolescência, crenças sobre si, sobre as pessoas e sobre o mundo vão se formando no contato com pais, cuidadores e outras experiências de vida. Nosso primeiro contato de referência geralmente vem dos pais ou das figuras de apego. São essas pessoas que no início da vida costumam ensinar na prática o que é cuidado, segurança, limite, acolhimento e conflito. Mas não aprendemos apenas com os pais, também aprendemos com os avós, professores, irmãos, familiares, escola, cultura, amigos e outras experiências marcantes. A criança aprende perguntas silenciosas. Eu sou importante? Posso confiar nas pessoas? Meus sentimentos importam? Errar é perigoso? Preciso agradar para ser amado? Agora vamos aos estilos parentais. E atenção, ninguém é um estilo perfeito o tempo todo. O que importa é o padrão que aparece na maior parte do tempo. O primeiro é o estilo autoritário. Aqui há muita exigência e pouco espaço para diálogo emocional. A lógica costuma ser: porque eu mandei, engole o choro, não discute comigo, você tem que obedecer. Pode existir amor, mas ele aparece misturado com controle, medo, rigidez ou punição. A criança aprende que discordar é perigoso, que errar ameaça o vínculo e que sentimentos precisam ser escondidos. Na vida adulta, isso pode aparecer como medo de decepcionar, dificuldade de dizer não, autocobrança intensa ou muita sensibilidade a críticas. Nos relacionamentos, a pessoa pode se calar para evitar conflito, aceitar mais do que deveria ou confundir amor com obediência. O segundo estilo é o permissivo. Aqui existe afeto, mas faltam limites consistentes. Os pais têm dificuldade de dizer não, sustentar combinados ou permitir que o filho enfrente frustrações, às vezes por culpa, medo de traumatizar, cansaço ou desejo de ser amado, acabam deixando a criança comandar a dinâmica. Um exemplo: eu sei que combinamos que não teria celular agora, mas tudo bem, só para você não ficar triste. O problema é que a criança pode crescer
com pouca prática de esperar, negociar, tolerar frustrações e respeitar limites. Na vida adulta, isso pode aparecer como impaciência, baixa tolerância ao desconforto, dificuldade de lidar com rejeição ou expectativa de que o outro sempre se adapte. Nos relacionamentos, pode surgir a ideia: se me ama, precisa fazer do meu jeito. O terceiro é o estilo negligente ou omisso. Aqui falta afeto e também falta limite. Não estamos falando de um pai ou uma mãe que erra de vez em quando. Estamos falando de um padrão de ausência emocional, pouca supervisão, pouca orientação e pouca presença. A criança pode crescer sentindo que precisa se virar sozinha, às vezes aprende cedo demais a não pedir ajuda, não mostrar necessidades e não esperar cuidado. Na vida adulta, isso pode aparecer como dificuldade de confiar, medo de depender de alguém, sensação de não merecer cuidado ou escolha de relações emocionalmente indisponíveis. Nos relacionamentos, a pessoa pode aceitar pouco porque pouco parece familiar. Ou pode fugir quando alguém se aproxima porque a intimidade parece ameaçadora. Agora, talvez você esteja se perguntando: ué, Bárbara, então qual é o estilo mais saudável? É o estilo autoritativo, também chamado de democrático. Aqui existe afeto e limite, existe escuta e direção, existe validação emocional e responsabilidade. Pais acolhem, explicam regras, consideram a fase do desenvolvimento do filho e sustentam combinados. Um exemplo seria: eu entendo que você ficou bravo porque queria continuar jogando, mas agora é hora de dormir. Amanhã você pode jogar depois das tarefas. Percebe? A emoção é reconhecida, mas o limite permanece. Esse estilo favorece autonomia, segurança emocional, autocontrole, responsabilidade, comunicação e tomada de decisão. Nos relacionamentos adultos, pode contribuir para mais confiança, assertividade, capacidade de conversar sobre conflitos, reparar erros e respeitar limites. E aqui entra o ponto essencial: educar não é punir. Punição pode até interromper um comportamento na hora, mas sozinha não ensina a habilidade. Uma criança precisa aprender o que fazer no lugar, e ela aprende isso na vivência. Aprende vendo os adultos nomearem emoções, vendo os adultos pedirem desculpas, vendo os adultos sustentarem limites sem humilhar, vendo os adultos conversarem depois de um conflito, vendo que frustração não é abandono, vendo que erro pode virar aprendizado. Educar é ensinar uma criança a reconhecer emoções na prática, a nomear o que sente, tolerar frustrações, esperar, reparar erros, respeitar limites, desenvolver autonomia e lidar com as adversidades inevitáveis da vida. Então, quando falamos de parentalidade saudável, não estamos falando de pais perfeitos, estamos falando de adultos dispostos a aprender, reparar, orientar e oferecer presença. Também precisamos ter cuidado com a culpa. Muitos pais educam como conseguem, com os recursos emocionais que têm naquele momento. Mas reconhecer um padrão não é se destruir de culpa, é abrir possibilidade de mudança. Para filhos adultos, a pergunta pode ser: o que eu aprendi na minha família que ainda aparece nos meus relacionamentos? E para pais, a pergunta pode ser: o que eu quero repetir da minha história e o que eu quero transformar? Se este vídeo fez sentido, comente aqui o que mais te surpreendeu. Se você percebeu que esses padrões ainda aparecem na sua vida, nos seus relacionamentos ou na forma como você educa seus filhos, psicoterapia individual, psicoterapia familiar ou orientação parental podem ajudar. Você não precisa esperar chegar ao limite para buscar ajuda. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa entender a parentalidade com menos culpa e mais consciência. Conhecimento reduz culpa e pedir ajuda pode ser o primeiro passo para construir relações mais seguras, responsáveis e saudáveis. Se você quer aprender mais sobre saúde mental com base em evidências científicas, se inscreva no canal e deixe seu like. A gente se vê no próximo vídeo.